Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com a leitura bíblica. Este é o nosso alvo, é a nossa meta, também é o nosso devocional. Diariamente nós lemos um capítulo da Bíblia e pensamos nesse capítulo, naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu acredito que só de ler o capítulo aqui já vem nos trazendo entendimento, já aprendemos coisas que não tínhamos visto ainda. Agora, quando você pede, e aí nós pedimos ao Espírito Santo para nos revelar, para nos dar entendimento, eu acredito que esse contato com a Bíblia Sagrada tem sido extremamente importante para todos nós. Me conta nos comentários depois, fazendo um favor, como tem sido importante para você a leitura da Bíblia. Por que eu gostaria que você contasse nos comentários? Porque quando você conta nos comentários, outras pessoas, elas lerão os seus comentários e elas também serão impactadas, serão tocadas. Quem sabe até aquela pessoa que nem lê todos os dias a Bíblia conosco, e ela será tocada para ler a Bíblia conosco, fazer essa leitura conosco todos os dias. Vamos à nossa leitura hoje, é o capítulo de número 25 do livro de Gênesis. Bom, nós vimos no capítulo 20 e no capítulo 23, Sara morreu. No capítulo 22, Isaac nasceu. No capítulo 23, Sara morreu. Claro que tudo isso aqui, do capítulo 22 ao capítulo 23, nós estamos falando aqui de 26 anos, tá? 26 anos mais ou menos, tá bom? Aí no capítulo 24, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. Estamos falando aqui de mais um tempo, porque quando Isaac encontra com Rebeca, ele tinha já uma certa idade, né? Isaac, onde fala aqui? Vai ter um lugar aqui que fala da idade de Isaac, tá? Então, propriamente dito, mais um tempo se passou depois da morte de Sara. Então, Abraão, ele casa com uma senhora chamada Quetura. Vamos ler aqui para entender? Vamos. Capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz a Zinra, Joxã, Medã, Median, Gisboque ou Gisbaque e Suá. Joxã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumi. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida, Alda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Abraão não deu tudo que tinha aos filhos de Quetura. Abraão deu tudo que tinha para Isaac. A gente fica pensando assim, né? Tipo, você vê que aqui os filhos não aparecem como os filhos. Estes foram os filhos de Quetura. Não chama de filhos de Abraão. Será que Abraão casou com Quetura pela necessidade de ter alguém? Será que foi uma orientação de Deus para ele casar com Quetura? Ou será que ele se sentiu carente e casou e gerou filhos, mas os filhos de Quetura, tá, acabou não sendo
não sendo reconhecido, né, com Isaac, porque o filho da promessa era Isaac. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaac, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Então aqui, enquanto Abraão estava vivo, aqui o que Abraão fez? Mandou, olha, vocês, vou mandar vocês, vão para lá para o Oriente, porque essa terra aqui vai ficar para o Isaac. Então vocês, aqui o que é de vocês, pegam o que é de vocês e vão viver a vida de vocês. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 dias. Então você percebe que depois que Abraão gerou Isaac, ele estava com 99 anos, então ele ainda viveu mais 70 e poucos anos. Pelo menos 74, 75, 77 anos. E aí Abraão agora morre. E Abraão inspirou, morrendo em uma boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava à frente de Mamré. Lembra que ele comprou esse campo lá para enterrar Sara? O campo que Abraão comprara aos filhos de Ate, e ali sepultaram Abraão e sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço de Betel. Se a gente parar para pensar, diferentemente do que talvez algumas pessoas pensam, o Isaac, quando criança, Ismael caçoava de Isaac. Eles se tornaram inimigos? Parece que não. Até porque aqui a gente vê, no sepultamento de Sara, nós percebemos aqui Isaac e Ismael sepultando Sara, sepultando a mãe. Ou seja, o Ismael, filho de Agar, mas como filho, né, de Abraão, e Isaac sepultando o seu pai. Tá? Então a gente às vezes fala coisas sem pensar, né? Então Deus abençoou Isaac, seu filho. Então Isaac foi começar aí a sua jornada agora casado, né? E agora ele vai tocar a sua vida. Bom, vamos ver os descendentes de Ismael. Quem foram os descendentes de Ismael? Versículo 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Gedar, Adibel, Misbizão, Misma, Duma e Massá, Haddad, Tema, Getur, Nefis e Kedamá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. É claro que aqui não está falando de todos os filhos de Ismael, nós já vimos isso. Aqui vai citar o nome apenas daqueles que foram os mais relevantes, ou que fizeram algumas coisas que foram relevantes, aqui falando dos príncipes, né, que saíram de Ismael. E esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Então, nós temos muitas pessoas ali na Síria que são descendentes de Ismael. E hoje você vê que muitos dos assírios acabam sendo inimigos, né, do povo de Israel, ou luta contra os povos de Israel. Os descendentes de Isaac, das gerações de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac. E aí vai falar aqui, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca. Então, quando Isaac casou-se, ele estava com 40 anos.
a mãe morreu, ele estava com 20 e poucos, então passou-se mais um tempo, aí ele casou. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Olha que coisa, hein? Versículo 21, pega comigo aí a visão. Isaac orou insistentemente por sua mulher, porque ela era estéril. Gente, às vezes nós pensamos assim, mas não foi Deus que deu a Rebeca para Isaac, conforme a oração do homem que foi buscar? Sim, mas às vezes tem coisa que só a oração vai resolver. Não tem como, tem que ter oração. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, Rebeca, quando ela engravidou, pela oração de Isaac. O Senhor Deus disse a ela, há 2 povos no seu ventre, Rebeca. 2 nações sairão de ti. E mais, o maior servirá ao menor, quebrando a regra que o mais velho seria o Senhor. Aqui Deus diz, olha, não, são 2 nações que estão dentro do seu ventre e o maior vai servir o menor, tá? E disse Esaú, continuando aqui, vamos ver o nascimento agora dos 2 filhos de Isaque. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre. Primeira vez que a gente vê aqui, desde o começo da leitura, que a gente vê falar de gêmeos, né? E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pele. E por isso chamaram o seu nome Esaú. Ele foi o primeiro que nasceu. Depois saiu o seu irmão, agarrado na mão no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou Jacó e Esaú. Ele já estava com 60 anos. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Você sabe que às vezes eu gosto muito da simplicidade das coisas de Deus. Deus tem coisas simples para aqueles que são simples de coração, mas não despreza o ser perito também. A verdade é que nós temos que ter a bênção de Deus em tudo aquilo que fazemos. Diz o texto 28, versículo 28, Isaque amava Esaú. E amava Isaque Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Aqui nós temos, né, o Isaque ama Esaú, porque Esaú é caçador, e caçar era o prazer de Isaque, gostava de caça, e já Rebeca gostava de Jacó, porque Jacó era mais caseiro, Jacó ficava mais perto. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú no campo e estava cansado. Você vê que aqui já está contando a história deles, já passaram, já era mais, já adolescentes, já senhores. Resumiu a história. E disse Esaú a Jacó, dá-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Estou cansado e com fome, Jacó, me dá um pouco aí da sua comida. Então disse Jacó, ok, vende-me, olha o versículo 31, vende-me a tua primogenitura, eu te compro, eu dou a minha comida para você, se você me der o direito de eu ser o primeiro. Se você me der o direito de eu ser o primeiro, eu vendo para você, te dou a comida. E disse, olha o versículo 32, e disse Esaú, presta atenção, que Esaú falou, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Eu estou quase morrendo de fome, o que adianta eu ser o primeiro se eu estou morrendo de fome? Aqui, meus irmãos, Jacó compra o direito de primogenitura de Esaú. Por mais que depois Jacó tem que criar um jeito, uma forma, uma maneira de tomar posse da primogenitura, mas aqui o Jacó compra o direito de primogenitura de Esaú. A Bíblia chama isso aqui de desprezo.
Esaú desprezou a primogenitura, vendendo-a a Jacó. E olha, então disse Jacó, versículo 33, jura-me hoje. Então me jura que a primogenitura é minha. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então muitos falam, Jacó roubou do irmão a primogenitura. Quem não leu a Bíblia, o pastor que não lê a Bíblia acaba pregando errado, falando que Jacó roubou, que Jacó era ladrão, que Jacó trapaceou o irmão. Não, Jacó não trapaceou, Jacó não enganou. Jacó comprou o direito de ser o primeiro, tá? E o versículo 34 vai ser mais claro ainda. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim, olha aqui, assim, tá? Desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, se você nunca tivesse lido isso aqui na Bíblia comigo, você ficaria pensando que Jacó enganou Esaú, roubou a bênção. Tem gente que usa até a expressão roubou, né? Não é verdade? Tem gente que usa até a expressão, Jacó roubou a bênção do irmão. Jacó tomou a bênção do irmão. Jacó roubou do irmão a primogenitura. Não, gente. Jacó não roubou. Jacó comprou. Esaú vendeu, tá? Esaú vendeu. A fome fez o Esaú desprezar a primogenitura. Ele vendeu para Jacó, tá? Então é claro que depois, quando o pai foi abençoar, ele quis pegar de volta, mas ele já tinha vendido. Nesse desprezo aqui, vendendo a primogenitura, ele passou a primogenitura para o Jacó. Então o direito de primogenitura aqui não era mais de Esaú, agora o direito é de Jacó, literalmente falando. Vocês entenderam? Talvez, quem sabe até você tinha essa dúvida, né? Poxa, pastor, ele vendeu, ele roubou? Não, ele comprou o direito de primogenitura. Por isso, Deus fez de tudo para ele ser abençoado como o primeiro, porque ele comprou esse direito, tá bom? Vamos orar então? Não despreza aquilo que Deus tem te dado. Segura, guarda, protege. Proteja aquilo que Deus tem dado a você. Senhor querido Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sim, meu Deus, nós agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos, ó Senhor, pela graça, pelo Espírito, pela unção, tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos tudo que o Senhor tem falado conosco. Agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, nos proteja, que o Senhor nos dê graça, poder e unção. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos, ó Santo e poderoso de Israel, venha nos guardar, Deus, assim como o Senhor foi com Abraão e com seus descendentes, assim como o Senhor foi com Jacó, assim como o Senhor foi com os descendentes de Jacó, queremos que o Senhor também seja conosco, mas, por favor, nos guarde, nos proteja, Senhor, para que nunca venhamos desprezar aquilo que o Senhor tem nos dado. Assim como o Senhor abençoa Jacó, nos abençoe também, mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Então, está aí mais uma explicação. Agora nós vamos para o capítulo 26 de Gênesis, quando Isaac vai para uma outra terra onde estava difícil. A seca chegou e Isaac teve que se mudar. Amanhã nós vamos falar sobre Isaac acreditando que Deus seria com ele, mesmo numa terra difícil. A princípio, Isaac pensou, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. Quando houve fome na terra, seca na terra,
Meu pai desceu para o Egito e lá no Egito ele prosperou. Eu também vou descer para o Egito, já que aqui onde eu estou vivendo existe uma fome muito grande, uma seca, meu gado vai perecer. E Deus apareceu para Isaac e falou: não, Isaac, não desça para o Egito, permaneça na terra que você está. Planta nessa mesma terra, porque eu vou te abençoar. Enquanto ninguém acreditava, todos estavam saindo da terra. Diz a Bíblia que o Isaac semeou e plantou naquela mesma terra. E naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes. Às vezes, você está querendo fazer algo que Deus está dizendo: não faça. Insista mais um pouco, que eu vou abençoar você. Mesmo que ninguém acredita em você, você precisa olhar para você e acreditar que há um Deus no céu, há um Senhor com você, e este é aquele que vai nos ajudar. Deus te abençoe. Espero ver você no nosso próximo devocional. Deus te abençoe.